Fala vascaíno, fala vascaína, você torcedor do Vasco, espalhado de norte a sul do Brasil, e você torcedor do Vasco que me acompanha, espalhado por todo o mundo, saudações vascaínas a todos vocês. Meus amigos, hoje dia 8 de novembro de 2019, vamos gravar o segundo vídeo para expor as principais notícias que ganharam ênfase no dia do Vasco. Irmãos, a gente tem diversos assuntos para poder abordar, me acompanhem até o final do vídeo. Eu vou seguir aqui o cronograma que eu fiz porque é muito grande. Vamos lá, vamos falar primeiro da reforma do Estatuto e das eleições diretas. É um tema que poucas pessoas estão dando ênfase, importância, mas que a gente tem que abordar. A minha esperança era que com o Estatuto novo, o Vasco da Gama tivesse livre das garras dessa opressão de conselheiros, beneméritos, que isso é um atraso para o clube. No entanto, a gente tem pedido muito eleições diretas, a reforma do Estatuto, mas da forma como está sendo feita, meus amigos, está sendo feito de uma forma errada. O projeto que eles têm é para poder fechar mais o Clube de Regatas Vasco da Gama. No Estatuto atual do clube, a pessoa, para poder ter direito a voto, ela tem que contribuir 1 ano. Passaria para 3 anos neste novo estatuto. A categoria de sócio geral também iria terminar. O sócio proprietário e o sócio torcedor iriam ser as duas categorias. Ou seja, o título de sócio proprietário é muito mais caro do que o de sócio geral, e o sócio torcedor teria as mesmas vantagens que o sócio proprietário, só não teria direito a voto. Ou seja, todos os torcedores iriam migrar para o sócio torcedor. Então a gente vê que eles querem distanciar o torcedor do Vasco da Gama para o pleito eleitoral. Querem tornar o Vasco um clube mais fechado do que já é. Estão se aproveitando desta onda aí de eleições diretas para poder tornar o Vasco ainda mais antidemocrático. Porque o Vasco hoje, o torcedor, o sócio, não tem voz ativa. Quem resolve são esses conselheiros aí que mamam na teta do Vasco da Gama. A gente vai acompanhar, vamos estar atentos com relação a isso aí. Vamos falar aqui sobre as novidades envolvendo o Thales Magno. Se é que podemos falar que é novidade, porque as notícias são ruins, muito ruins. O Thales Magno, conforme a gente deu em primeira mão aqui, a lesão é muito mais grave do que aquela que a CBF mencionou. Se trata de um estiramento de 2º grau no bíceps femoral do atleta. Atingiu parte do tendão do jogador. Primeiramente, a previsão era para que o atleta tivesse alta aí para poder retornar entre 4 a 5 semanas. Após ser reavaliado pelo departamento médico do Vasco, o Thales Magno vai ficar de 40 a 50 dias parado. Muito mais do que o diagnóstico lá da CBF. O Vasco empresta o jogador e eles ainda dão um diagnóstico totalmente errado.
Meus amigos, com relação ainda tangenciando a CBF, Rodrigo D'Alonso Ferreira de Santa Catarina, ele foi o árbitro designado para apitar Ceará e Vasco da Gama, partida que vai ocorrer no domingo às 19 horas. Esse sujeito já prejudicou o Vasco. Os árbitros lá da Federação Catarinense, ao longo dos últimos anos, têm sido infelizes ao apitar jogos do Vasco da Gama, como de outros estados também. Mas todo cuidado é pouco com relação a esta arbitragem que é muito temerária. O Campelo foi lá na coletiva do Luxemburgo reclamar pós-jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras, mas nada adiantou porque é um sujeito que não tem representatividade. E ninguém vai dar crédito num presidente que só vem na 31ª rodada do Campeonato Brasileiro para poder se manifestar. Isto é um absurdo. O Vasco da Gama treinou hoje no CT do Almirante na parte da manhã, viajou agora de tarde, já se encontra em Alagoas para poder enfrentar a equipe do CSA. O técnico Vanderlei Luxemburgo dividiu a equipe em 3 grupos, mas não mencionou quais seriam os titulares. O Vasco vai ter alguns desfalques. O Luxemburgo possivelmente vai mexer neste meio campo aí do Vasco, porque não deu engrenagem desde quando o Guarim foi titular do Vasco. Vamos aguardar, eu estou curioso para saber como que o Luxemburgo vai postar o time. O Vasco amanhã faz um treinamento lá em Maceió. Então vamos aguardar para ver como que ele vai colocar esse time. E a gente estava falando de arbitragem. Paz, meus senhores, o Vasco, em vez de tomar uma posição enérgica com relação aos acontecimentos, o Vasco está sendo prejudicado, o que o Vasco faz? O Vasco homenageia o Juninho Paulista, coordenador de seleções da CBF, de forma inexplicável. Ah, mas o Juninho foi jogador do Vasco. Sim, foi jogador do Vasco 1 ano, depois jogou no Mulambo. E nenhum funcionário da CBF merece ser homenageado, ainda que tenha jogado no Vasco, até que se resolva essa situação do Vasco ser prejudicado aí sistematicamente pela arbitragem e principalmente nessa situação envolvendo o Thales Magno. Então fica aqui a minha contestação com relação a isso. Com relação aos salários, o Vasco pagou hoje o mês de agosto, tá? Falta o mês de setembro e o mês de outubro vai vencer só no dia 20 de novembro. Então falta ainda para os atletas 1 mês que está atrasado e 2 meses aí relativos à imagem. O Vasco aos poucos colocando os salários dos atletas no lugar. Todavia, os funcionários do clube que também receberam hoje o mês de agosto, eu recebi denúncias aqui que os funcionários não receberam o ano de 2017, referente dezembro, 13º e férias. Alexandre Campelo tinha parcelado isso junto com os funcionários e não foi cumprido. Não pagaram os salários de 2017. É uma vergonha. Parcelam e ainda não paga. E tem gente que defende um calhorda desse. Infelizmente. Meus amigos, eram essas notícias que eu gostaria de trazer para vocês. Bastante assuntos. Aqui a gente falou
sobre Thales Magno, arbitragem, Vasco CSA, os preparativos. Falamos de uma homenagem grotesca que o Vasco fez ao Juninho Paulista. Falamos dos salários e da reforma do estatuto e as eleições diretas, que é um tema muito importante no Vasco da Gama. Saudações vascaínas, Vasco neles e estamos juntos. Valeu!